Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Mais um grande privilégio que Deus me dá estar aqui nessa noite pregando a palavra de Deus. Estou muito feliz de estar aqui e de poder mais uma vez abrir a palavra e expor as Escrituras para os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. O slide, por favor. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Na música, quando nós estamos estudando Beethoven e Mozart, existe uma grande pergunta de como interpretar ou tocar Beethoven e Mozart. E aí a grande dificuldade é não tocar Beethoven como se estivesse tocando Mozart e não tocar Mozart como se estivesse tocando Beethoven. Os dois são de dois lugares diferentes. E uma vez eu perguntei para um professor meu como eu poderia fazer isso. Professor, como é que eu posso tocar Mozart, então, tocando Mozart? E ele disse, bem, você vai ter que visualizar alguma coisa. E eu disse, visualizar o quê? Você tem que tocar Mozart como estivesse olhando um pintor fazendo uma pintura bem bonita. E Beethoven? Beethoven você tem que imaginar um arquiteto e um engenheiro construindo algo. Duas coisas diferentes. A intenção é diferente. Se eu fosse dar aqui uma intenção para esse texto, falando de visualização, esse momento da carta aqui é um momento onde um pintor está pintando algo escuro e está pintando algo muito denso e que beira o perigoso quando você olha para o quadro. Então existe um certo ambiente aqui, nesses versos que nós vamos ler, que ele por si só é pesadíssimo. A responsabilidade do pregador, ela triplica, porque todos os textos das Escrituras são muito maiores do que qualquer pregador. São maiores, eles são gigantes. Tem certos textos que o pregador ele só pode chegar diante de Deus e se humilhar e dizer assim, Senhor, esse texto é muito maior do que qualquer coisa que eu imaginei, ele é muito grande para um pregador da minha estatura. Por isso que é necessária muita graça de Deus, porque o assunto exige isso. Então vamos ler o texto de 1 a 6 e em seguida vamos orar. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhe devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam os salários dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, Jeová Sebaote. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor conhece meu coração e isso me faz estremecer, Senhor. Então, dada a tua graça, da tua misericórdia, à minha boca, ao meu coração e aos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, Senhor, e ir lá fundo nessa noite. Evita a hipocrisia e o legalismo, Senhor. E abre os nossos olhos para ouvir a tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Bem, continuando essa exposição de Tiago, nós chegamos aqui no último capítulo de Tiago, capítulo 5. Nós temos aí mais 2, 3 pregações
A primeira pregação que eu preguei foi em Tiago, aqui em fevereiro. Você vê? E eu quero terminar o ano em Tiago. E, querendo Deus, espero que dê certo. Mas antes de entrar no texto, eu gostaria que fizéssemos uma pequena revisão. O título da mensagem de hoje é As Intoxicações da Autossuficiência. Ela só não é uma ilusão, como nós vimos na mensagem passada, mas ela pode produzir alguns efeitos em nosso coração que pode levar à ruína. E é isso que nós vamos ver hoje. Mas antes, vamos um pouco aqui às nossas revisões. Observe que Tiago, ele nunca trata um assunto superficialmente. Já vimos isso. Então, ele nunca vai olhar para o exterior e dizer, é só o exterior que precisa ser mudado. Ele sempre vai identificar uma raiz ou algo muito mais profundo. Por exemplo, a parcialidade, ela não é um problema só de querer ficar perto de quem é mais rico, vamos dizer assim. A parcialidade não é só escolher alguém que pode me dar algo, ou escolher o rico no lugar do pobre. A parcialidade, como nós vimos, também tem a ver com a glória das aparências. É por isso que o texto do capítulo 2, versículo 1, ele evoca a glória do Senhor. Pelo glorioso Senhor Jesus Cristo, não hajam com favoritismo. Porque o favoritismo tem a ver com a glória das aparências. Quando eu quero a riqueza, está do lado de alguém que é rico, é porque eu quero que quando olhem para mim, eles vejam a glória da riqueza ou a glória dos status. E Tiago identifica isso. No capítulo 3, nós vemos a questão da língua. E a questão da língua é muito delicada, porque ele diz o seguinte, isso não é bem um problema de vocabulário. Falar grosso ou ferir as pessoas com as nossas palavras não é só uma questão de eu sou assim, meu jeito é assim, eu vivi numa casa onde meus pais falaram assim e pronto. Não é só isso. Tiago não deixa você se esquivar do problema. E qual é o problema? O problema é o coração. Então, ele tanto vai tirar a gente de uma superfície e achar que quando você fala de uma forma a humilhar a pessoa, não é nada. Ele vai dizer, peraí, lembra que uma pequena fagulhazinha pode incendiar uma floresta. Lembra que as suas palavras, lembra que palavras que machucam pode incendiar um relacionamento, pode incendiar um casamento, pode incendiar a relação do pai com o filho, da esposa com o esposo, e assim vai. Depois nós entramos no centro aqui de Tiago, que é o capítulo 3 e o capítulo 4. Lembra que eu disse que Tiago ele tem uma espécie de tema geral nessa epístola. E o tema geral está concentrado no capítulo 3, onde ele vai falar de sabedoria do céu e sabedoria do mundo. Sabedoria terrena e sabedoria celestial. Então, desde o início, ele está mostrando o seguinte para nós. Nós vamos nos encontrar em situações de conflito em nossas vidas, porque é inevitável que eles venham. Porém, existe uma maneira de encarar esses conflitos. E qual é? Com a sabedoria irmão, o ano todinho, irmão, do céu, tá? Brincando. Mas existe uma maneira de encarar esses conflitos. Nós não podemos evitar eles, mas nós devemos encará-los de uma forma. E ele vai dizer que é com a sabedoria do céu. Só cautela, não é tão fácil assim. Aí que está o problema. Tiago não vai dizer assim, ei, sabedoria do céu. Ah, Tiago, era tudo o que eu precisava ouvir. Acabou os problemas da minha vida. Não. O capítulo 4 vem para pisar um pouquinho no nosso caso e dizer, peraí. Existe um problema no coração da gente. E esse problema nos faz ainda querer viver pela sabedoria terrena. E aí que a questão começa. Por quê? Porque mesmo que você ouviu a pregação aqui, mesmo que você já ouviu Tiago aí o ano inteiro, mesmo que você já me chame de pastor Tiago, mesmo que isso aconteça, ainda assim o nosso coração permanece pecaminoso. Ainda assim existe uma batalha no nosso dia a dia. Acordar de manhã e dizer, é mais uma batalha que eu vou enfrentar de pegar o meu coração, lutar contra ele e usar a sabedoria terrena e não essa sabedoria que está aqui dentro. Por isso que ele vai dizer que o problema dos conflitos são o quê? Os desejos egoístas. Lembra lá? Eu quero, eu não tenho e eu parto para briga.
para discussão. Só que, depois que ele fala essa ideia dos conflitos, vem o capítulo 4 sobre uma mensagem de arrependimento. Humilhem-se diante do Senhor. Rasguem as suas vestes. Se coloque diante dele e diga: Senhor, se ainda existe esse problema do meu coração, não adianta eu fazer alguma performance, não adianta eu querer mudar alguma coisa externamente. Senhor, eu preciso de ti para mudar o mais profundo da minha alma. É isso que eu preciso. Não adianta a gente querer só mudar a performance, porque aí a gente cai num legalismo. O nosso problema é um problema do coração e nós precisamos, mais do que nunca, vivermos humilhados diante de Deus, porque só Ele pode ir aonde homem nenhum pode, que é no nosso coração. Agora, ele passa a partir daí das marcas de um coração humilhado. E as marcas de um coração humilhado são várias. A primeira é que eu mudo, a minha boca muda. Eu não olho para o irmão para difamá-lo. E ele vai dizer que, por sinal, a difamação é um problema do coração, onde eu quero ser o juiz de tudo. Não importa tanto a lei do Senhor. O que importa é a lei do meu reino. E se importa a lei do meu reino, todas as pessoas têm que andar de acordo com a lei do meu reino. Caso contrário, eu difamo elas. Eu acabo com a reputação delas. E Tiago vai dizer, peraí, isso é um problema do coração. Quem está sentado no coração aí? Será que Deus é que governa o seu coração? Ou você que governa o seu coração? Mas quem tem a sabedoria do céu sabe que ele tem um Senhor. Sabe que ele tem leis que vêm do céu. E ele obedece a essas leis. Amar o próximo. Cuidar do próximo. Cuidar do irmão que está do lado. Cuidar do irmão que está na frente. Ele nos deu uma família chamada igreja. E a Bíblia é bem clara no mandamento do Senhor. Amar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Quem tem a sabedoria do alto deseja viver assim. A outra questão é referente ao amanhã. E ele vai, em relação ao amanhã, mostrar que quem ainda vive segundo a sabedoria terrena, ainda age como se pudesse controlar o amanhã. Foi a pregação passada. Ele diz assim, amanhã eu vou para tal cidade, vou passar um ano lá, e aí eu vou fazer negócios. Não só isso, eu também vou ganhar, e aí vai ficar tudo legal. E aí Tiago olha assim, meu Deus do céu, o que falta na cabeça desse cara? Será que ele não tem hospital na cidade dele? Será que ele nunca entrou no hospital para ver que tem gente morrendo lá todo o tempo? De que a vida, passa como vapor? Ele fica fazendo esses planos como se ele fosse soberano, como se ele fosse imortal. Tiago diz assim, e o que é a vida? Ele pergunta o que é a vida. A vida não é um vapor, uma fumaça que logo passa. Então ele vai confrontar essa ideia de uma espécie de ilusão de uma autossoberania ou uma ilusão da autossuficiência, dizendo assim, peraí, você não deve viver dessa forma. Você tem um Senhor, aquele que vive segundo a sabedoria do alto, diz o quê? Se Deus quiser. Agora não é como eu falei, né? Não é um Deus quiser assim. Senhor, se Deus quiser eu ganho na loteria. Como é? Loteria. É tão distante da minha realidade isso que eu não sei nem o nome. Se Deus quiser, eu ganho na loteria. Mas Senhor, tu sabes. Tu sabes o desejo do meu coração. Tem tudo isso, né? Por quê? Não é só um simples se Deus quiser do vocabulário. É a tua vontade, Senhor, que eu ande por aqui, ou não, Senhor? Porque se não for, eu não vou. E aí ele usa os negócios também. Porque os negócios é algo assim, né? Rápido para nós. Opa, surgiu a oportunidade, rapaz. A porta está escancarada. Só pode ser de Deus. Será? E é aí que está a questão. Porque a gente acha que a gente sabe o futuro. E aí a gente projeta todo um futurozinho para nós ali, Aí não dá certo, a gente se frustra com a igreja, se frustra com o pastor, se frustra com Deus. A mesma forma dos jovens que estão namorando. Dá um tempo aí, só anote o rodapé. Ele está namorando. Ele começa o namoro, aí ele já começa a projetar tudo,
Está lá. O cara vai ser assim, assado, vai ser um deus do Olimpo, ele vai ser um príncipe encantado e tal, no relacionamento aqui, ó, e começa a briga aqui, ó. E ela não quer abrir mão de acabar com esse namoro problemático, por quê? Porque ela já fez todo o projeto dela lá na frente, e querendo ou não, ela tem que realizar. Daí o que é que acontece? Ela não é dona no coração de ninguém para mudar, entra num relacionamento pensando que depois de casar, o sonho dela vai se realizar e quebra a cara. Por quê? Porque desde o namoro, o rapazinho lá já deu vários indícios que tem o coração de pedra. Então o Tiago vai dizer, peraí, pergunte antes, viva antes sobre a soberania de Deus. E isso é prático sobre as nossas vidas. Será que Deus quer ou não? Então, a sabedoria terrena vai agir dessa forma. Então ele começa mostrando que sabedoria terrena está em contraponto com a sabedoria do alto. Ele vai mostrar os conflitos do coração e vai mostrar que a resposta a esses conflitos do coração é a humildade e submissão a Deus. Tá? Tudo entendido aqui? Aí depois disso ele vai mostrar quais são as evidências de um coração humilhado. Porque isso sim demonstra uma sabedoria do alto. Isso aqui é a nossa revisão. Agora, entrando no nosso texto, ele diz o seguinte: ouçam agora, ricos, chorem e lamentem-se por causa da miséria que está vindo sobre vocês. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é quem são esses ricos. Tá? Porque a gente não pode olhar para cá e dizer assim, mas esse Tiago aí tá meio esquerda, tá meio para cá. Mas quem são esses ricos? Veja bem. Rico no tempo de Tiago não era somente aquelas pessoas que têm muito dinheiro. Não era somente isso. Assim como o pobre não era aquele que andava na rua sem ter nada, pedindo esmola. Não era isso. O rico era aquele que tinha uma estabilidade e um status dentro da sociedade. Enquanto o pobre não era ninguém. Era só uma pessoa que trabalhava, tinha ali o seu ganha-pão e tal, mas não era ninguém dentro da sociedade. A questão dos ricos, aqui em Tiago, você vai observar, desde o capítulo 1, que existe uma espécie não de um problema deles serem ricos, mas o problema central é o que eles estavam fazendo com essa riqueza e como eles estavam usando essa riqueza. Logo, o problema era o uso pecaminoso da riqueza que eles estavam fazendo, como nós vamos ver. Então, desde o início, Tiago vai olhar assim para a congregação e ele vai falar isso de uma forma muito assim, direta. Ele vai dizer, peraí, vocês estão dando favoritismo. O rico entra, senta na primeira cadeira e é esse mesmo rico aí que lá no tribunal condena vocês. Oxi, estão malucos? Como é que pode? A glória da aparência cega tanto vocês que vocês ficam do lado de quem persegue vocês? Então aqui, Tiago vai se direcionar para eles. E existe dois ambientes aqui. Um primeiro ambiente é o de consolação. Por quê? Uma mensagem dessa, olha que miséria que está assim, isso é consolação. É consolação para nós. Por quê? Deixa sua Bíblia aberta. Olhe no versículo 7 do capítulo 5. Vai ter uma palavrinha aí. Portanto, essa palavrinha, ela está ligando com o que vem antes, né? O que significa? Portanto, irmãos, sejam pacientes. Por que isso é um consolo para nós? Tiago está dizendo, é um consolo porque toda injustiça sofrida um dia vai ter um fim. Tenham paciência. E aqui, Tiago vai mostrar como ela vai ter um fim. Esse é o ponto. Só que não é só um consolo para nós, mas também um alerta para nós. Por quê? Porque você já está com vontade de ir embora. Pastor, se a mensagem é para os ricos, eu não estou nessa. Eu estou no outro lado. Eu vou vir só próximo domingo, já que há consolação para mim, porque riqueza está um problema danado lá em casa, por sinal. E não é para mim. Né? Não, peraí. Calma. Todos nós interagimos com dinheiro de alguma forma. Sendo pouco, pouquíssimo, ou quase nada, ou muito dinheiro. Mas todos nós interagimos com dinheiro de alguma forma. E se existe uma realidade, antes de nós começarmos a exposição, é essa. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Deixa eu mostrar aqui.
Olha o que diz Provérbios 10, 15. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. Ele está dizendo, de certa forma, os bens do rico traz um benefício bom para ele. Veja que ele não está aqui denegrindo a riqueza, mas está mostrando o benefício da riqueza. Tá? Esse aqui é um lado. Olha esse outro. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja que a Bíblia está mostrando que a riqueza é sim algo bom. A riqueza pode ser sim uma bênção. Tá? Não se escandaliza comigo não, mas ser rico não é pecado. Tá? Ser rico não é pecado. O problema é o que nós fazemos ou deixamos de fazer com a nossa riqueza. Com a nossa não, né? Com a sua riqueza. Se encherão. Mas olha o que ele diz aqui, ó, 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruim. Isso aqui é pesado. Aí ele continua, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Aprenda isso nessa noite. Dinheiro pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. O dinheiro tanto pode ser algo que vem como uma bênção de Deus, que pode ser usado para ajuda para os outros e para o nosso sustento e alegria, mas ele também pode ser uma porta para muitos males. Ele pode servir tanto como algo bom, como ele pode servir como algo ruim. O problema é que quando ele é mau, ele nos expõe a muitas coisas. E existe uma batalha sobre essa questão do dinheiro. Por quê? Porque a nossa cultura é assim. Existem duas coisas que a nossa cultura está permeada: sexo e dinheiro. Todo lugar, o mundo gira em torno disso. Dinheiro, 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 estabilidade, dinheiro, dinheiro e tudo isso. É tanto que, às vezes, a nossa vida está tão envolta a isso, que nós nos paramos como se só fôssemos ser realmente felizes se tivéssemos tal coisa. E aí as condicionais entram na nossa vida. Se eu tivesse aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Lembre do seu melhor final de semana que você passou na praia. Melhor. O que é que fez aquele final de semana ser bom? Ou ser ruim? Geralmente as pessoas dizem, rapaz, o caranguejo, impagável. Estava caro, mas o Senhor me abençoou. 50 caranguejos. E eu fiquei lá num bangalô que chama. Eu não sei, né, como chama, então, a barraca. Lá, uma barraca, mas não era barraca na areia, que isso? Era colchãozinho branco, carinha das peninhas. Eu tinha dinheiro para pagar e tudo. Veja que os nossos momentos bons geralmente se voltam no fato de ter o dinheiro para pagar aquilo. Nós tínhamos dinheiro para pagar tal coisa, então aquele final de semana foi excelente. Enquanto, por outro lado, casalzinho que não tem muita coisa, se alegra no churrasquinho de gato, desculpa. Mas ele se alegra ali por quê? Porque ele está na companhia do seu parceiro. Porque eu estou com minha esposa aqui. Ela está do meu lado. Nós estamos nos alegrando juntos. A gente ri por besteira, a gente fica rindo aqui. Se for de gato, não, mas a gente está rindo. Por quê? Porque existe algo muito mais prazeroso ali que o dinheiro muitas vezes nos rouba disso. Por quê? Porque a nossa cultura está permeada dessas coisas, irmão. É envolta nisso. E Tiago, essa passagemzinha aqui, vai nos alertar disso. Agora, existe algo mais profundo. O problema com o dinheiro não é só o problema de organização, não é só um problema de ignorância. Nós temos tentado tratar isso aqui. O meu Vitor deu um estudo sobre a organização financeira na escola dominical. Agora, é fato, não adianta ter feito tudo aquilo se no coração
algo não for mudado. O maior problema, existe o problema de desorganização, existe o problema de ignorância financeira, mas isso pode revelar um problema muito pior, que é um problema do coração. Existe uma luta ali. E Jesus falou muito disso, né? Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Quem pode servir a Deus e a Mamon? Ninguém pode estar dividido dessa forma. Agora, como ele pode ser um mal para nós? E aí, esse texto, ele expõe esses problemas. Primeiro, veja aqui, ele diz, ouçam agora, ricos, chorem e lamentem-se. Okay? Esse chorem e lamentem-se, perceba que se volta para o capítulo 4 de novo, quando ele diz, chorem, lamente-se, troque o seu riso em pranto. Ele está aqui chamando esse povo ao arrependimento, ou ele está descrevendo algo pior. Aqui nesse contexto, você percebe que existe algo pior acontecendo aqui. Parece que Tiago está como uma espécie de profeta de Deus, às portas de um mundo, gritando para esse mundo que o juízo de Deus está vindo. E ele está fazendo isso, dizendo, chorem e lamentem-se. Agora, essa palavra chorem, ela especificamente aí, geralmente aparece num contexto de juízo de Deus. Eu coloquei um versículo, Isaías. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Então, ele está mandando chorar, não é simplesmente pelas suas misérias em si. Ele está falando para chorarem porque existe um juízo vindo. Existe algo terrível vindo sobre eles. Então chorem, lamentem-se. A ideia é basicamente essa, ó, a disposição das sentenças aqui. No nosso português, não dá para perceber tanto. Mas veja aqui, a ideia é, ouçam agora, ricos. Diga. Chorem e lamentem-se por suas misérias. Aí por suas misérias, os ricos. Nós não temos misérias. Misérias? Eu sou rico. Eu tenho um prato, eu tenho um ouro. Tiago diz, apenas esperem. Ela está vindo. Existe um mar apocalíptico, escatológico. Uma espécie de juízo de Deus que está vindo. Parece que eles não tinham uma noção do estado em que eles se encontravam. É por isso que Tiago diz, chorem, lamentem-se por causa da miséria de vocês, por causa do que está vindo sobre vocês. Por que o dinheiro é perigoso? Quando a gente passar para o próximo versículo. Porque ele pode me fazer esquecer de que existirá um tribunal e existe um juiz. O dinheiro é perigoso porque ele pode abafar a eternidade. Não tanto por conta do dinheiro, mas como 1 Timóteo falou, ele nos expõe a certas coisas, a certos perigos. E um desses perigos é isso, ele pode abafar uma realidade que virá. Ele pode nos trazer uma amnésia da eternidade. Irmão, o pastor sabe que é complicado pregar sobre dependência, quando a pessoa é rica. Não, dependa do Senhor. Aí a pessoa assim, é verdade. Mas na verdade ela está tranquilona aqui, porque lá no banco, lá no banco que ela guarda o dinheiro, tem cheio. Então, no final das contas, a sua confiança está mais lá na conta do que em Deus. E o que o dinheiro pode fazer conosco é trazer para nós uma amnésia da eternidade, de forma a vivermos como se não fôssemos prestar conta a ninguém. Como se não existisse nada lá no horizonte. Como se não tivesse vindo nada ao nosso encontro. E ele diz, ricos, vocês que têm oprimido o pobre, vocês que têm usado e vivido de forma luxuosa sobre a terra, vocês estão em misérias. Mas que miséria? No grego aqui, miséria, na sua Bíblia, eu acho que está no singular, miséria. Grego, misérias. Talvez aqui dando uma ênfase muito forte, que não é só uma coisinha, mas é uma coisa intensa,
uma quantidade intensa. É algo que está vindo, não é só pontual, mas é algo plural. É muito mais do que uma simples miséria, são as várias misérias de vocês. Elas se encontrarão com o juízo final. Meus queridos irmãos, na nossa busca por conforto, estabilidade, que não é pecado, de trabalharmos corretamente, de termos a estabilidade para sustentar a nossa família, nós devemos ter o cuidado de não vivermos para isso, de forma que a gente esqueça que existe um juiz. Quantas vezes nós não nos pegamos assim? Vivendo do nosso segunda a sexta como se não existisse Deus nenhum, juiz nenhum. Eu quero evitar aqui hipocrisia, que eu estou falando de mim também. Vamos parar de legalismo, essa é a realidade nossa. E aí Tiago está dizendo aqui, olha o que ele diz para eles, vem miséria aí. O Senhor está vindo. Olha o que ele diz. A riqueza de vocês estão num estado de podridão. As traças corroeram. E as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram. Agora aqui parece algo além simplesmente da realidade. Parece que os ricos não estavam vendo a realidade espiritual das suas riquezas. Por quê? Porque existe uma dificuldade nessa palavra. Ouro, enferrujar. O ouro puro, a gente sabe que ele não enferruja. Mas por que Tiago usa essa palavra aqui? Enferrujaram. Aqui a saída é de que ele está falando de que o ouro de vocês está manchado. Não a ideia simples de ferrugem, mas a ideia de mancha. Eles estão sujos. Dando a ideia de que a riqueza deles, talvez aos olhos deles, estivesse tudo bem, mas elas, na verdade, estavam num estado terrível. Agora, veja como isso parece no que Jesus falou. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, Tiago diz, a riqueza de vocês apodreceu e as traças ferrugem, destrói ou rói. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Ouro e a prata de vocês enferrujaram. Esses ricos estão fazendo tudo o que Jesus disse que não era para fazer. Porque depois daí o que é que ele diz? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aqui é muito mais do que ser o rico, de ter dinheiro, de ter fartura. Aqui é uma questão do coração em relação a essas riquezas. É uma questão de como tratá-la. A primeira coisa é, o dinheiro, ele pode me fazer ter uma amnésia da eternidade. Me sentir tão autossuficiente e ser intoxicado de uma realidade de que eu posso e eu me basto. E esquecer o meu real problema diante de Deus, que só Ele pode solucionar. Mas a segunda coisa que ela pode fazer é a seguinte: pode nos fazer colocar o coração somente naquilo. Pode nos fazer viver uma vida terrena, onde o nosso coração ele é totalmente devoto em adoração, em ser rico, em ter dinheiro. Ele está dizendo, olha, não acumulem. A ideia é não façam isso, não vivem com essa ideia. Acumular é o seguinte, rapaz, eu vou ter um bocado ali guardado. Caso aconteça algum problema, eu tenho dinheiro, ou seja, uma ideia de confiança e segurança naquilo que está acumulado lá, que está guardado lá, e não, ultimamente, em Deus. Então, o que Tiago está falando aqui é o seguinte: na verdade, vocês esqueceram de Deus e de colocar nele a sua confiança, e confiam na riqueza de vocês, confiam na estabilidade de vocês. E isso é que o dinheiro ele pode fazer para nós. Ele pode ser uma porta para fazer com que a nossa vida viva
em torno disso, que no final não providencia nenhum fundamento eterno. Isso no final não tem valor nenhum. É o que ele diz aqui. A ideia é só o que eu penso, dinheiro, dinheiro. Como é que eu vou conseguir aquele outro salário? Como é que eu vou conseguir aquela outra? Minha vida gira em torno disso. Mas na verdade, a realidade está assim, as traças corroendo, o ouro já está sujo. Por quê? Porque na medida que você está acumulando as coisas aqui, não existe nada no céu, não existe nada de valor eterno que realmente importa para você. Nenhum valor para a eternidade. Então, ele diz, a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram. Aqui ele fala uma espécie de muita ênfase nisso. Elas estão num estado. Vocês enferrujaram, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vocês, e comerá como fogo a vossa carne. Agora aqui está o problema. Veja, não é tanto, mais uma vez, a existência do dinheiro, mas o que o meu coração pecaminoso pode fazer com isso, quando eu coloco a minha vida em torno disso. O dinheiro, ele nos faz ficar numa dança de insegurança, numa dança de ansiedade. Um filósofo existencialista chamado Søren Kierkegaard, use com moderação, ele diz o seguinte: riqueza e abundância vêm hipocritamente revestido em pele de cordeiro, fingindo ser a segurança contra ansiedades, e tornam-se em seguida o objeto da ansiedade. Eles asseguram o homem contra as ansiedades quase tão bem como o lobo que é colocado para cuidar das ovelhas. Está dizendo o seguinte: o dinheiro, a riqueza, ela promete te livrar da ansiedade, mas ela se torna ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é quase tão bem como um lobo que é colocado para cuidar das ovelhas, ou seja, pronto para devorar qualquer paz de espírito, qualquer tranquilidade diante do Senhor. Dietrich Bonhoeffer, mártir lá da Segunda Guerra Mundial, ele diz o seguinte: os bens terrestres enganam o coração humano em acreditar que eles lhe dão segurança e liberdade de se preocupar. Mas, na verdade, eles são a causa da ansiedade. Veja que eles viviam para isso. Veja que enquanto Jesus está dizendo, olha, não vivam dessa forma, acumulando, não construam algo no céu, algo de valor eterno, mas esses aqui de Tiago só viveram para isso. Por quê? Porque cada vez que eles conseguiam, eles queriam mais. Mas algo de eterno não era criado. Porque o dinheiro, ele não pode só fazer com que o meu coração gire em torno de coisas que não têm valor eterno. O dinheiro também pode fazer com que o meu coração mude a minha identidade. Mude quem eu sou como um cristão, sabe? Eu conheci um irmão, eu era, outra igreja, eu não sei, Palmirim, acho. E esse irmão era muito rico, né? Não vou citar o nome, qualquer coisa vocês cortam na gravação. É muito rico. E ele chegou assim, a gente chegou na igreja e disse assim, olha, pastor, a igreja aqui é minha, tá? Eu sou o dono daqui. Mas por quê? Porque o maior dízimo daqui é o meu. E é o seguinte, todo pastor aqui, ele é botado para fora quando eu quero. Nossa, e eu assim de lado, ai meu Deus. Aí eu cheguei pra mãe, cara boçal ali, vou te contar, viu? Eu acho, sei não, ele parece um policial por falar daquele jeito. Meu pai disse assim, crie vergonha na sua cara, eu não tenho medo de você. E vamos ver o que vai acontecer. Esse homem, ele infernou a nossa vida. Destruiu tudo que a gente tinha. Ele se achava o Deus. A última notícia que eu tive, pegou um câncer terrível. E aí eu não sei se morreu, não sei se o Felipe sabe alguma coisa. Mas a grande questão é que
aos olhos dele, ele era um Deus, porque ele tinha muito dinheiro. E é isso que pode ocasionar com a gente. E é isso, a nossa identidade de cristão pode ser mudada para a identidade de alguém que se acha muito porque tem bens materiais. Portanto, meus irmãos, o problema não é um problema do coração, não é um problema de ignorância somente, nem somente um problema de desorganização. Existe algo lá dentro do nosso coração que precisa estar em alerta com relação a essa vida econômica que nós vivemos. A essa vida que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o dinheiro ele pode comprometer as nossas prioridades. Veja como isso acontece. Ele diz o seguinte: vocês o ouro e a prata se enferrujarem, a sua ferrugem dará testemunho contra vocês. Em vez dessa riqueza ter sido usada para o bem do próximo, ela tem sido usada para a autoindulgência, para os altos prazeres. E ela lá no final vai testemunhar contra você no juízo final. É isso que ele está falando. E por sinal, essa aqui é uma linguagem mais de Jeremias aqui. Tá? Mas ainda assim é dentro de um contexto de julgamento. E comerá como fogo a vossa carne. Vocês quiseram tanto isso? Pois é, elas lhe destruirá no final. Agora, olha o que diz. Vocês acumularam. Veja que essa palavrinha aqui linka lá com o que Jesus disse. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. O que você pensa nesses últimos dias? Você deve pensar assim, não, Tiago está escrevendo num dia, e ele está dizendo, olha, nesses últimos meses, vocês têm acumulado aqui. Mas não tanto. Nesses últimos dias aqui, dentro desse contexto de juízo final, existe uma tensão aqui acontecendo. Os últimos dias na Bíblia, geralmente, se inicia já desde a vinda de Jesus. E daí, já começa a contar esses últimos dias. Ou seja, aquele Messias prometido, ele chegou. O tempo de salvação agora aos outros povos está aberto. Os gentios agora, eles vão ser alcançados pela pregação do Evangelho. Esse é o tempo de salvação, esse é o tempo de alegria, mas não somente isso. Esse também é um tempo, são os últimos dias, os últimos momentos da história. Nós estamos na porta do juízo final. É por isso que mais na frente ele vai dizer, o juiz já está à porta. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês acumularam bens já nesses últimos dias, ou seja, em um tempo onde a salvação está disponível, num tempo onde Jesus já veio, no tempo onde a salvação está sendo pregada, em vez de vocês aproveitarem essa mensagem, acolherem essa mensagem no coração de vocês e construírem algo eterno, não é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão desperdiçando a chance de salvação de Deus. E isso é perigoso, porque enquanto vocês deveriam acumular tesouros no céu, vocês estão acumulando tesouro na terra, nesses últimos dias, que significa a salvação está em voga, mas também o juiz está à porta. Enquanto era para ser um momento de prioridades do coração, onde nós sabemos que Jesus, ele já ressuscitou, nós sabemos que Jesus já ascendeu aos céus e ele promete vir buscar a sua igreja. Tiago está dizendo, vocês acumularam tesouro no momento crucial da história. Meus irmãos, isso é de estremecer o coração de um crente. Saber que nós estamos à porta dos últimos dias e viver com o coração de forma dissoluta. Saber que nós temos uma grande salvação disponível e viver como se isso não existisse, não fosse uma realidade para nós. É terrível pensar que no meu coração eu vou viver esses últimos dias só atrás de coisas aqui terrenas e esquecer que o juiz está à porta e esquecer que eu tenho uma identidade espiritual e esquecer de que eu sou um cristão que participa de uma igreja que está produzindo coisas eternas aqui na terra e começar a querer saber só das coisas lá fora. O que o dinheiro pode fazer com a gente, meus irmãos, ou o que o nosso coração pode fazer com o dinheiro, é que ele pode comprometer as prioridades da nossa vida.
Nós somos um povo que vive numa era de tensão. Existe um tempo de salvação, de aberturas aos povos, mas também existe um tempo de julgamento às portas. E aí ele diz assim: vocês acumularam bens nesses últimos dias. Ele vai dar um exemplo aqui, um exemplo de tremer. Ele diz: vejam, chamando a atenção, ele diz: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. Eles tinham trabalhadores, mas na hora de pagar o salário a eles, eles não estavam pagando, estavam trabalhando. Deixa eu colocar a figurinha. A ideia é assim: eles estão trabalhando, parece mais a morte aqui, mas... E eles gritam: salários, 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 salários. E está tudo retido aqui, ó. E ele não dá. Qual é o direito deles? Eles trabalharam, o salário, mas eles estavam retendo. O que é que Tiago está dizendo aqui? Está clamando contra vocês. Lembrando aí, Tiago está lembrando aqui, eu suponho, de Abel. O sangue dele está clamando por justiça. E ele está olhando aqui e está dizendo assim: olha, não pense que Deus é surdo no que está acontecendo aí na terra. Não pense que Deus é inoperante para olhar para Brasília e ver toda aquela corrupção acontecendo e não pense que ele está de braços cruzados, não. Não pense que existem cristãos pelo mundo aí sofrendo injustiça e Deus está assim como se não tivesse nada. Não pense que não sobe a ele. O que Tiago está dizendo profeticamente aqui está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aí aos ouvidos de quem? Do Senhor dos exércitos. Jeová Tsebaote. Ele evoca o Senhor. Ele poderia ter dito só o Senhor. Ele poderia ter não. O salário está chegando nos ouvidos de Deus. Mas o que ele está falando é: lembre-se de como o Senhor dos exércitos agia no Antigo Testamento contra os seus inimigos. Se com um pequenininho de homens, 300 homens, ele acabava com o império. Veja como o Senhor dos exércitos ele vem porque ele é poderoso. Lembra o que foi dito para Josué? Josué, o Senhor dos exércitos está contigo. O que está acontecendo aqui é que Tiago está olhando para aqueles irmãos também, para a igreja. Ele está olhando para as portas do mundo e está clamando o juiz a eles, mas ao mesmo tempo está olhando para a igreja, está dizendo: ei, o clamor de vocês está chegando diante de Deus. Ele está ouvindo as orações de vocês. Deus não é inoperante. Ele agirá porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Agora, tudo isso, parece que esses trabalhadores estavam cegos. Eles dizem: vocês viveram luxuosamente na terra. Veja esse luxuosamente na terra, meus irmãos. Veja bem. Nós podemos usar o dinheiro para financiar o reino do ego. Talvez o nosso maior patrocinador do reino do ego seja o dinheiro que nós temos. Veja como eles viveram. Simplesmente no reino do ego. Não simplesmente vivendo para ter algo bom, ou simplesmente vivendo para querer, para usar o dinheiro de certa forma para agradar a Deus, não. Eles estavam vivendo de forma luxuosa. Sabe por quê? Porque eles perseguiram a glória errada. Não é só uma questão do dinheiro existir, mas é uma questão do que o nosso coração pode fazer com ele ou não fazer com ele. E o que está claro aqui é que eles viveram à procura da glória errada. Enquanto nós devemos viver aqui, à procura da glória de Deus, nosso coração pode viver à procura da nossa própria glória. Ele pode financiar
a fidelidade do nosso reino, o reino do ego. Mas ele não traz real alegria. Ele não tem a capacidade de trazer a verdadeira felicidade. Só o que ele traz é descontentamento. Agora, veja o que Tiago diz aqui. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando os prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Isso aqui é uma linguagem pesadíssima. Sabe, você vai conhecer um pouco, eu criei galinha, muita galinha, eu gostava muito de galinha. Eu botava o nome das minhas galinhas, todos os nomes bíblicos. O problema é que pegaram o pichilingue, vários pegaram os pichilingues, pegaram as coisas e morreram. E as únicas que sobraram, que foi o Abraão e Isaac, minha mãe matou. E aí eu lembro como se fosse hoje, almoçando, comendo. Mãe, o que foi isso aqui? Quem é isso aqui, mãe? Eu fui lá, novinho. O Abraão já não estava. Aí quando eu voltei, meu filho, mas você ia querer ele? Mas é claro, mãe. Aí disse assim, é o Abraão, meu filho. E o Isaac está na panela, fervendo. Aí eu disse, nunca mais eu crio um animal na minha vida. Não é não, amor? Eu disse para mim, amor, não quero nada, nem nada. Cachorro nem nada. Eu fiquei traumatizado. Por quê? Porque a gente tinha uma tartaruga e ela tacou água quente do café em cima da bichinha. Então Mas o que é que eu fazia? O que é que minha mãe fazia? Aí eu entendi o da minha mãe. Ela me fazia cuidar dos negócios, alimentava eles bem direitinho, cuidava para não pegar pichilingue, abraçava os bichinhos, cuidava deles. Aí ela matava, porque os bichinhos já estavam bem gordinhos. Agora, vamos rir das galinhas. Mas olha o que Tiago está dizendo. Vocês desfrutaram de prazeres e fartaram. Vocês estão bem gordos. Mas é dia de abate para vocês. Deus pode muito bem entregar uma nação a viver luxuosamente. Você quer dinheiro para viver sem mim? Pois está aí o meu juízo. Viva da forma que você quer. A linguagem aqui é como se Deus deixasse eles viverem assim, e eles ficassem bem prontos para aquele dia, o dia do juízo, o dia do abate. Querido irmão, nosso Deus é o Deus dos exércitos. Ele não é um Deus de brincadeira. Ele é um Deus sério. Ele não está de braços cruzados nesses dias. Nós não podemos pensar que Ele está olhando a injustiça no mundo e não está fazendo nada. Deus é o Senhor dos exércitos. E Ele está vindo ao nosso encontro. Quem queremos esperar naquele último dia? O nosso Redentor? Ou estar contra o Jeová de Sebaot? Será que queremos ser parte dos exércitos dele? Ou queremos ser contra os exércitos dele? Existe uma seriedade aqui. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. A palavra aqui, resistência, aparece de novo no 4, e eu penso aqui que existe um link verbal aqui. Deus se opõe, ou Deus resiste a quem? Aos orgulhosos. A ideia é, os pobres, eles não oferecem resistência, eles não têm essa força. Mas Deus resiste a vocês. Deus não deixa passar. Deus resiste aos soberbos. Deus abate o soberbo. O Senhor dos exércitos não está de olhos fechados. Meus irmãos, o dinheiro tanto pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição. Tanto pode ser um canal de Deus para abençoar a nossa vida, da nossa família e do próximo, como pode ser uma porta para vários tipos de males. É por isso que nós devemos estar de olho, porque essas coisas vão mudando o nosso coração e de repente nós estamos contra o Senhor. Porque quando o amor e o dinheiro invade o nosso coração, estou terminando, nós nos tornamos perigosos para nós mesmos. Quantas pessoas que não receberam bênçãos de Deus? E saíram por aí, deixaram a esposa, deixaram a família, foram viver, agora tem dinheiro, já não precisam de nada, esqueceram do Senhor. Meus irmãos, esse perigo é iminente ao nosso coração. Nós precisamos estar alerta.
Existe um princípio que pode nos guardar disso, chamado princípio da mordomia bíblica. O princípio da mordomia bíblica diz que tudo que eu tenho é do Senhor. Está com sua esposa do seu lado, olha para ela. Veja, ela não é sua primeiramente, ela é do Senhor primeiramente. Você está cuidando de algo do Senhor, não seu. Não tem aquela casa que o Senhor lhe deu? Não é sua, é dele. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Sabe o dinheiro que Deus nos dá? Não é nosso. Ah não, Senhor, peraí. Senhor, faz o cálculo de novo. Até onde eu sei era 10% para o Senhor. Tá ficando estranho, pastor. Daqui a pouco pede aí coisa. Não. Tudo é do Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. O dinheiro que nós temos é do Senhor. As nossas desorganizações financeiras estão indo contra o Senhor. A forma como nós agimos com a nossa esposa, que também é um bem nosso, mas ela é do Senhor. Nós vamos prestar conta por ela também. Porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de tudo que Deus nos dá. Então o princípio de mordomia bíblica é claro. Tudo que eu tenho é do Senhor. Por isso eu quero viver para agradar a Ele. Por isso, mesmo que Deus me abençoe muito, mesmo que Deus encha o banco de dinheiro, mesmo que Deus me abençoe de forma legal, mesmo que Deus encha os meus celeiros, ainda assim, eu sei que nada daquilo é meu. Eu sei que aquilo é dele. E eu vou viver sempre nessa guerra de glórias. Eu vou sempre viver nessa guerra de um conflito interno para viver financiando o meu reino do ego. Mas eu sei que quando eu me humilho diante de Deus, Ele me dá graça para superar todas essas tentações. A nossa oração diária tem que ser então: eu estou disposto a receber o que tu dás. Eu estou disposto a renunciar àquilo que tu tiras. Eu estou disposto a sofrer o que tu infliges. Eu estou disposto a ser o que tu exiges. Vamos orar. Entregamos o nosso coração a ti, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe o nosso coração e como nós caímos nisso. Meu Deus, nós precisamos da tua graça, Senhor. Ajuda para que a nossa vida não gire em torno dessas coisas, de forma que nós empregamos todas as nossas forças para isso e esquecemos de que todas elas devem ser dadas primeiramente a ti. Meu Deus, não nos aparta da oração também. Nesses tempos de injustiça pelo mundo, nos ensina como cristãos a clamar diante de ti, diante do teu trono. Como aqueles, Senhor, que vão para ti durante a grande tribulação, que estarão debaixo ali do mar de vidro clamando a ti. Nós também queremos estar diante de ti orando e clamando, porque nós sabemos que ela chega aos teus ouvidos. Cuida do nosso país, Senhor. Cuida de todas essas injustiças. E nós esperamos Jeová Tsebaoth vindo com glória resgatar a tua igreja. E com justiça. Em nome de Cristo, amém.